Olá, você está no Edital em Foco. Nesta aula, vamos resolver questões comentadas de conhecimentos gerais, nível superior, para o concurso da Prefeitura de Tapejara, Paraná. Leia cada situação com atenção, escolha uma alternativa letra e só depois confira a explicação. Questão 1. Uma equipe encarregada de revisar um painel sobre a identidade de Tapejara recebeu o seguinte texto: o nome do município é um vocábulo de origem latina associado à presença das araucárias. Para adequar o painel à história oficial do município, qual substituição deve ser feita? Alternativa letra A. Informar que o nome é de origem tupi e significa rio cercado por pedras. Alternativa letra B. Informar que o nome é de origem guarani e admite os sentidos caminho por onde passam os amigos, ou Senhor dos Caminhos. Alternativa letra C. Informar que o nome é de origem caingangue e significa terra elevada do norte. Alternativa letra D. Informar que o nome surgiu no período do tropeirismo e significa passagem dos comerciantes. A resposta correta é a alternativa letra B. A alternativa letra B está correta. A história oficial do município registra que Tapejara provém da língua guarani e apresenta dois sentidos: caminho por onde passam os amigos e Senhor dos Caminhos. As demais opções misturam famílias linguísticas, elementos naturais e processos históricos que não aparecem na explicação oficial do topônimo. A presença de araucárias é característica marcante do Paraná, e o tropeirismo foi importante na formação estadual, mas nenhum desses elementos explica oficialmente a origem do nome do município. A base para essa resposta é Prefeitura Municipal de Tapejara, página institucional, História, seção, Topônimo, que registra a origem guarani e os dois sentidos atribuídos ao nome Tapejara. Uma dica importante: em questões de topônimo, memorize conjuntamente a língua de origem e o significado. A banca costuma trocar apenas um desses elementos. Cuidado com esta pegadinha: associar automaticamente qualquer município paranaense à araucária ou ao tropeirismo, mesmo quando a origem do nome é indígena. Questão 2. Um texto preparatório para uma exposição municipal afirmou que Tapejara foi criada em 11 de abril de 1964, instalada em 5 de julho de 1963 e desmembrada de Cianorte. Qual versão corrige integralmente a cronologia e a origem territorial? Alternativa letra A. Tapejara foi criada e instalada em 11 de abril de 1964, após desmembramento de Cruzeiro do Oeste. Alternativa letra B. Tapejara foi criada em 5 de julho de 1963, instalada em 11 de abril de 1964 e desmembrada de Cianorte. Alternativa letra C. Tapejara foi criada em 11 de abril de 1964, instalada em 5 de julho de 1963 e desmembrada de Cruzeiro do Oeste. Alternativa letra D. Tapejara foi criada pela Lei Estadual nº 4.738, de 5 de julho de 1963, instalada em 11 de abril de 1964 e desmembrada de Cruzeiro do Oeste. A resposta correta é a alternativa letra D. A alternativa letra D está correta. A criação jurídica ocorreu com a Lei Estadual nº 4.738, de 5 de julho de 1963. A instalação municipal veio depois, em 11 de abril de 1964. Tapejara foi desmembrada de Cruzeiro do Oeste. A questão explora três confusões frequentes: inverter criação e instalação, tratar as duas datas como equivalentes e atribuir o desmembramento a Cianorte. Em História Municipal, criação é o ato normativo que institui o município, instalação é o momento posterior em que sua estrutura político-administrativa começa efetivamente a funcionar. A base para essa resposta é Lei Estadual do Paraná nº 4.738/1963, que criou o município de Tapejara, e Registro Histórico Oficial da Prefeitura sobre a instalação em 11 de abril de 1964 e o desmembramento de Cruzeiro do Oeste. Uma dica importante: organize a sequência: Lei de Criação em 1963,
Instalação em 1964 e município de origem Cruzeiro do Oeste. Cuidado com esta pegadinha, trocar a data da lei pela data de instalação ou escolher Cianorte apenas por ser um município regionalmente próximo. Questão 3. Segundo o IBGE, Tapejara possuía 15.869 habitantes no censo de 2022 e área territorial de aproximadamente 590,927 km². Utilizando esses dados, qual é a densidade demográfica aproximada do município? Alternativa letra A, 26,9 habitantes por quilômetro ao quadrado. Alternativa letra B, 57,4 habitantes por quilômetro ao quadrado. Alternativa letra C, 15,9 habitantes por quilômetro ao quadrado. Alternativa letra D, 590,9 habitantes por quilômetro ao quadrado. A resposta correta é a alternativa letra A. A alternativa letra A está correta. Dividindo 15.869 habitantes por 590,927 km², obtém-se aproximadamente 26,85 habitantes por quilômetro quadrado, valor que pode ser arredondado para 26,9. A alternativa letra B reproduz aproximadamente a densidade do estado do Paraná no censo de 2022, e não a do município. A alternativa letra C confunde o número de habitantes, expresso em milhares, com densidade. A alternativa letra D repete aproximadamente a área territorial como se fosse quantidade de habitantes por quilômetro quadrado. A base para essa resposta IBGE, Panorama Municipal de Tapejara/PR, código 4.126.801. A densidade é obtida pela divisão da população pela área territorial, 15.869 dividindo por 590,927. Uma dica importante: densidade demográfica é sempre população dividida pela área, e a unidade final é habitantes por quilômetro ao quadrado. Cuidado com esta pegadinha, usar a densidade estadual ou copiar diretamente um dos números do enunciado sem efetuar a divisão. Questão 4. Um projeto de educação ambiental propôs ensinar que toda a drenagem de Tapejara converge exclusivamente para a bacia do rio Ivaí. Considerando os dados geográficos oficiais do município, como essa afirmação deve ser avaliada? Alternativa letra A, correta, porque todos os cursos d'água municipais são afluentes diretos do rio Ivaí. Alternativa letra B, incorreta, porque a drenagem municipal se dirige apenas às bacias dos rios Tibagi e Paranapanema. Alternativa letra C, incompleta, porque parte da drenagem segue para o rio Ivaí e parte para o rio Piquiri. Alternativa letra D, incorreta, porque Tapejara se encontra integralmente na bacia do rio Iguaçu. A resposta correta é a alternativa letra C. A alternativa letra C está correta. A descrição oficial do relevo municipal indica duas direções de drenagem. Parte das águas segue para a bacia do rio Ivaí, por cursos como os rios Capricórnio, Tapiracuí, São Vicente, Vasco e dos Índios. Outra parte segue para o rio Piquiri, especialmente pelo Rio da Areia e pela Água dos Andrades. Portanto, limitar o município a uma única bacia produz uma explicação incompleta. Tibagi, Paranapanema e Iguaçu são referências hidrográficas importantes no Paraná, mas não correspondem à divisão apresentada para Tapejara. A base para essa resposta Prefeitura Municipal de Tapejara, página, dados gerais, o relevo apresenta declives para a bacia do rio Ivaí, por rios como Capricórnio e Tapiracuí, e para a bacia do rio Piquiri, por meio do Rio da Areia e da Água dos Andrades. Uma dica importante: quando a questão trouxer dois grandes rios receptores, identifique quais cursos locais conduzem a cada bacia. Cuidado com esta pegadinha: presumir que um município pertence integralmente a uma única bacia apenas porque um rio regional é mais conhecido. Questão 5. Um programa regional admitirá somente municípios que possuam divisa territorial direta com Tapejara. Qual grupo é formado exclusivamente por municípios elegíveis segundo esse critério? Alternativa letra A, Umuarama, Cianorte e Campo Mourão.
Alternativa letra B, Cianorte, Tuneiras do Oeste e Cruzeiro do Oeste. Alternativa letra C, Rondon, Maringá e Cidade Gaúcha. Alternativa letra D, Nova Olímpia, Umuarama e Indianópolis. A resposta correta é a alternativa letra B. A alternativa letra B está correta, pois Cianorte, Tuneiras do Oeste e Cruzeiro do Oeste possuem divisa direta com Tapejara. As demais alternativas incluem pelo menos um município regionalmente próximo, mas não limítrofe. Umuarama, Campo Mourão e Maringá não aparecem na relação oficial de confrontantes. A pegadinha explora a diferença entre proximidade regional e limite territorial. Um município pode exercer influência econômica ou prestar serviços à população de Tapejara sem compartilhar uma linha de divisa com seu território. A base para essa resposta é Prefeitura Municipal de Tapejara, página, dados gerais, limites ao norte com Cidade Gaúcha, Rondon e Indianópolis, a leste com Cianorte, ao sul com Tuneiras do Oeste, e a oeste com Cruzeiro do Oeste e Nova Olímpia. Uma dica importante: não confunda cidade próxima, polo regional ou destino rodoviário com município limítrofe. Cuidado com esta pegadinha: escolher Umuarama por sua relevância regional, embora ela não apareça entre os municípios que fazem divisa direta com Tapejara. Antes de continuar, lembre-se de que a apostila completa reúne teoria completa e 250 questões comentadas para esta disciplina. O espaço para o link do material está na descrição do vídeo. Questão 6. Durante a revisão de um vídeo institucional, um editor considerou contraditório o hino chamar Tapejara de joia rara incrustada no norte do Paraná, enquanto os dados gerais do município a situam no noroeste do estado. Qual decisão editorial é mais adequada? Alternativa letra A. Manter as duas referências, explicando que o hino emprega linguagem poética e identitária, enquanto a página geográfica utiliza uma localização regional mais específica. Alternativa letra B. Alterar a letra do hino, pois símbolos municipais devem adotar obrigatoriamente a nomenclatura regional estatística mais recente. Alternativa letra C. Excluir a classificação noroeste, porque a letra do hino prevalece juridicamente sobre qualquer descrição geográfica. Alternativa letra D. Concluir que o hino se refere a outro município chamado Tapejara, localizado fora do Paraná. A resposta correta é a alternativa letra A. A alternativa letra A está correta. O hino é um símbolo cultural e utiliza linguagem poética para exaltar a identidade municipal. Já a página de dados gerais apresenta uma localização geográfica mais específica, situando Tapejara no noroeste paranaense. Essas referências podem coexistir sem erro. Norte do Paraná funciona no hino como expressão histórica e identitária ampla, enquanto Noroeste delimita melhor a posição regional. As demais alternativas atribuem ao hino uma função de classificação técnica que ele não possui ou sugerem alterar indevidamente um símbolo municipal. A base para essa resposta é Prefeitura Municipal de Tapejara, página, hino da cidade, que utiliza a expressão Norte do Paraná, e página, dados gerais, que localiza o município na região noroeste do estado e na AMIRUS. Uma dica importante: diferencie linguagem simbólica de classificação técnica. Uma expressão poética não substitui uma regionalização geográfica. Cuidado com esta pegadinha: tratar toda a diferença de nomenclatura como contradição factual, ignorando a finalidade cultural do hino. Questão 7. Em 2026, Tapejara formalizou investimento de R$ 685.724,12 em kits escolares destinados a cerca de 2.000 estudantes. Apenas para uma comparação orçamentária, dividindo-se igualmente o valor pelo número aproximado de beneficiários, qual seria o valor médio por estudante? Alternativa letra A, aproximadamente R$ 34,29. Alternativa letra B, aproximadamente R$ 685,72. Alternativa letra C, aproximadamente R$ 2.914. Alternativa letra D, aproximadamente R$ 342,86.
A resposta correta é a alternativa letra D. A alternativa letra D está correta. A divisão de R$ 685.724,12 por 2.000 resulta em aproximadamente R$ 342,86 por estudante. Esse cálculo serve apenas como média comparativa, pois não significa que todos os kits tenham exatamente o mesmo custo. A composição varia conforme etapa e necessidade pedagógica. A iniciativa alcança alunos do ensino regular municipal, dos centros de educação infantil, da educação de jovens e adultos e da APAI. As alternativas incorretas decorrem de deslocamento indevido da vírgula, divisão invertida ou aproximação sem relação com os dados. A base para essa resposta e notícia oficial da Prefeitura de Tapejara, de 31 de 3 de 2026, que informa o investimento de R$ 685.724,12 e abrangência aproximada de 2.000 estudantes da rede municipal, IJ e APAI. Uma dica importante: em problemas de média orçamentária, divida o valor total pelo número de beneficiários e confira a ordem de grandeza. Cuidado com esta pegadinha: interpretar a média matemática como preço unitário oficial de cada kit. Questão 8. Em 12 de maio de 2026, um condutor percorreu a Rua Piauí, no trecho entre a Avenida Rui Barbosa e a Rua Pedro Segura Alda, em sentido contrário ao sinalizado. Ele alegou que a circulação em sentido único valeria somente nos horários de entrada e saída das escolas. À luz das regras divulgadas pelo município, qual avaliação está correta? Alternativa letra A. A alegação é válida, pois toda alteração de sentido em Tapejara foi limitada aos horários escolares. Alternativa letra B. Nesse trecho existe apenas proibição de estacionamento em um dos lados, permanecendo a circulação em sentido duplo. Alternativa letra C. O sentido único nesse trecho foi mantido de forma consolidada pelo Decreto número 45/2026, não se limitando aos horários escolares. Alternativa letra D. A regra ainda não estava em vigor, pois sua aplicação começaria somente em janeiro de 2027. A resposta correta é a alternativa letra C. A alternativa letra C está correta. A Prefeitura informou que, a partir de 11 de maio de 2026, o trecho da Rua Piauí entre a Avenida Rui Barbosa e a Rua Pedro Segura Alda permaneceria com sentido único consolidado, nos termos do Decreto número 45/2026. Essa regra não foi apresentada como restrita aos horários escolares. A confusão ocorre porque outras mudanças foram adotadas nas quadras de escolas para aumentar a segurança nos períodos de entrada e saída. Além disso, circular na contramão em via sinalizada como sentido único configura infração gravíssima segundo o Código de Trânsito Brasileiro. A base para essa resposta e Decreto Municipal número 045/2026, conforme divulgação oficial da Prefeitura, com vigência das novas regras a partir de 11 de 5 de 2026, CETB, artigo 186, e sobre circulação na contramão em via com sinalização de sentido único. Uma dica importante: separe as mudanças específicas no entorno das escolas das vias cujo sentido único foi consolidado permanentemente. Cuidado com esta pegadinha: generalizar a justificativa de segurança escolar para todas as alterações de circulação anunciadas pelo município. Questão 9. No planejamento do ano letivo, uma unidade de Tapejara decidiu esperar que as famílias procurassem espontaneamente a escola e dispensou a chamada anual dos alunos em idade escolar obrigatória. Qual providência corresponde às atribuições municipais publicadas? Alternativa letra A. A Secretaria deve proceder anualmente à chamada para matrícula dos alunos em idade escolar obrigatória, articulando a ação com o gerenciamento da rede. Alternativa letra B. A chamada escolar é atribuição exclusiva do governo federal e não pode ser organizada pelo município. Alternativa letra C. A matrícula municipal somente pode ser iniciada depois de autorização individual do Conselho Tutelar. Alternativa letra D. A rede deve realizar chamada apenas quando houver sobra de vagas no ensino privado.
A resposta correta e a alternativa letra A. A alternativa letra A está correta. A chamada escolar ativa permite localizar a demanda, organizar turmas e reduzir exclusões. Esperar apenas a procura espontânea pode deixar crianças fora da escola e prejudicar o planejamento. Conselho tutelar e outros órgãos podem cooperar em casos concretos, mas não substituem a atribuição administrativa da secretaria. As demais opções deslocam a competência ou condicionam o dever a circunstâncias inexistentes. A base para essa resposta e a página oficial da Secretaria de Educação, Cultura e Esportes inclui entre suas atribuições proceder anualmente à chamada para matrícula dos alunos em idade escolar obrigatória e manter dados necessários ao gerenciamento da rede. Uma dica importante: chamada escolar é ação ativa de planejamento e garantia de acesso, não simples abertura de balcão para matrícula. Cuidado com esta pegadinha: confundir matrícula realizada pela escola com o dever da rede de procurar e dimensionar a população escolar. Questão 10. A programação cultural municipal concentra todos os eventos no centro urbano e recusou atividades nas comunidades rurais, afirmando que integração territorial não fazia parte das atribuições da pasta. Qual correção é adequada? Alternativa letra A. A secretaria deve atuar somente na manutenção de escolas, sem competência cultural. Alternativa letra B. Entre as atribuições municipais está promover a integração da zona urbana com a zona rural por meio de eventos culturais, além de difundir e fomentar manifestações culturais. Alternativa letra C. Eventos rurais são permitidos apenas quando financiados integralmente por particulares. Alternativa letra D. A integração cultural compete exclusivamente à Secretaria de Agricultura. A resposta correta é a alternativa letra B. A alternativa letra B está correta. A política cultural local não deve limitar-se à área central. A atribuição expressa permite organizar ações que aproximem comunidades rurais e urbanas, valorizando participação, circulação e diversidade cultural. Isso não impede parcerias ou apoio de outras secretarias, mas a existência de cooperação não retira a competência da pasta de cultura. As demais alternativas restringem indevidamente o alcance institucional. A base para essa resposta e a estrutura oficial da Secretaria de Educação, Cultura e Esportes prevê difusão cultural, administração de centros culturais e promoção da integração entre zona urbana e zona rural por meio de eventos. Uma dica importante: quando a competência menciona integração urbana e rural, a política deve considerar o território municipal como um conjunto. Cuidado com esta pegadinha: presumir que cultura municipal se resume a eventos realizados na sede urbana. Encerramos esta revisão. Revise especialmente os pontos em que você confundiu datas, competências, cálculos ou informações municipais. A apostila completa, com teoria completa e 250 questões comentadas, está disponível pelo link indicado na descrição. Inscreva-se no Edital em Foco e continue sua preparação.